Hoje vamos falar um pouquinho, tem tudo a ver, até eu tinha previsto uma abertura aqui, mas eu quero usar o exemplo do Fabiano. Imagina o Fabiano, com toda a experiência dele aqui, né, todo o processo que Deus fez na vida dele. Imagine se ele está andando, aí ele chega e todo mundo fala assim, olha lá o ex-drogado, olha lá o ex-traficante, olha lá. Você já se imaginou? Colocar um rótulo assim, ex-drogado, ex-traficante. Mas, porque o Fabiano tomou posse da nova identidade dele, as pessoas olham, olha lá aquele que foi restaurado pelo Senhor. Olha lá aquele que está testemunhando, aquele que está mostrando nas escolas que a droga traz destruição. Aquele que está mostrando que o caminho das drogas ou leva para a cadeia, ou leva para o cemitério. Né? E que é possível sim, colocar os sonhos diante de Deus, porque nenhum sonho é pequeno para o Senhor. E nenhum sonho é grande demais para o Senhor, porque no Senhor nós temos sim como viver o extraordinário. E eu quero, nesse tempo, conversar um pouco sobre como é que nós podemos nos proteger pelos mitos e pelos rótulos da sociedade. Né? Teve uma outra situação, imagina um jovem casado, que ele, criado na igreja, cai em adultério, cai na pornografia, pede ajuda e é restaurado. Mas ali na família todo mundo, olha lá, veio, está chegando o adultério, o adúltero, está chegando o imoral. Sabe, e mesmo a pessoa restaurada, muitas vezes vem uma acusação e ela mesma se acusa, dizendo assim, puxa, eu não posso ser o sacerdote do meu lar, eu não posso fazer isso, eu não posso servir na igreja, porque eu hoje estou carimbado como alguém que não tem condições de viver o novo de Deus. E eu quero conversar um pouco sobre isso hoje. E eu quero, talvez você se identifique com uma dessas histórias. E hoje nós vamos falar sobre mitos e rótulos que a sociedade tenta impor a nós, né, em você, e talvez você não perceba. Né, e aí, de repente, esses rótulos vão pautando as suas atitudes. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36. Nós vamos ler aqui. Alguém tirou sarro de mim. Foi a Lígia, não sei se ela está assistindo, lá dos Estados Unidos. Ela falou assim, pastor, agora eu só tirar o óculos para ler. Falei assim, estou tirando o óculos para ler. E ela também faz isso lá. Então eu não sou o único que tira o óculos para ler. Vamos lá, capítulo 7, Lucas, a partir do versículo 36. Diz ali, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar com os pés com suas lágrimas. Depois enxugou com os cabelos, beijou e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz.
Uma história um relato, que tem muitos ensinamentos, né? Uma mulher que possivelmente era uma prostituta. Uma mulher que no início da juventude, na vida adulta, acabou sendo levado pelo pecado. Como é o exemplo do Fabiano. Né? E tudo, às vezes as pessoas são muito fáceis para julgar as atitudes ou o passado das pessoas e não entendem que cada passado, que cada história existe um contexto. Existe um contexto familiar, existe um contexto de vida. O Fabiano não pediu para ser um criminoso, ele foi envolvido dentro de um momento de vida. Mas de repente ele encontra Jesus, Jesus entra na vida dele, restaura e preserva a vida dele. E mesmo com 3 tentativas de assassinato, ele não foi tirado da vida dele, porque Deus tinha o propósito. E quantas pessoas têm sido levadas a Cristo através do testemunho dele? Certo? E essa mulher era uma prostituta, e ela estava ali, possivelmente, porque a palavra não fala que ela era uma prostituta, mas uma pecadora. As escrituras sempre vai fazer essa ligação, trazendo a pecadora, ou adultério, ou a prostituição. Certo? O ambiente era a casa de um fariseu. Quem eram os fariseus? Eram aqueles legalistas, certo? Que muito foi desqualificado ali por Jesus. Mateus 23, ele vai dizer ali: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Sabe, então, Jesus estava visitando a casa de um fariseu, e chega essa mulher pecadora. Na cultura da época, quando você recebia alguém, uma visita na sua casa, era um protocolo, você recebia a pessoa com um beijo. E você trazia uma vasilha de água para lavar os pés, ou um servo vinha ali lavar os pés daquele convidado. E você ungia ele com um óleo perfumado. Certo? E com essas atitudes, com esse protocolo, você estava dizendo: você é bem-vindo na minha casa. De repente você tem alguma coisa que você faz na sua casa para dizer: você é bem-vindo. Cada pessoa que entra na minha casa fala assim: olha, seja muito bem-vindo aqui, você é muito bem-vindo. E nós nos alegramos em receber visita. Mas Jesus, ele entra ali, e os fariseus, o dono da casa, não faz isso. Ou seja, a mensagem que ele estava passando é: poxa, acho que Jesus não é tão bem-vindo aqui não. Certo? Então ele não tinha beijado a Jesus, ele não tinha colocado o óleo cheiroso ali, ele não tinha lavado os pés ou trazido a água para lavar os pés. Certo? Então, quando nós olhamos para esse cenário, aí nós conseguimos tirar alguns ensinamentos. E a minha pergunta é: esse fariseu deixava muito claro que Jesus não era bem-vindo ali. Jesus na sua casa e na sua vida, ele é bem-vindo? Certo? Porque não adianta falar assim: ah, Jesus, vem, você é muito bem-vindo aqui. Às vezes até que tem um cântico que canta, né? Jesus, tu és bem-vindo aqui. Será que é? Se Jesus é bem-vindo aqui, na tua casa, ou na tua vida, o que você tem feito para demonstrar que ele é bem-vindo? Porque se você decide viver de um jeito mundano, de um jeito longe de Deus, como que Jesus é bem-vindo? Jesus é bem-vindo na hora que eu estou em dificuldade? Ou Jesus é bem-vindo a todo momento? E aqui, talvez você está sendo desafiado nessa noite a convidar Jesus para entrar na tua vida, Jesus para entrar na tua casa. Sabe, e essa atitude de gratidão, que era a cultura da época, é algo que nós precisamos ter hoje. Talvez nós não conseguimos beijar a Jesus, nós não conseguimos ungir ele com óleo, não conseguimos lavar os pés dele. Mas nós conseguimos fazer isso para o próximo, nós conseguimos fazer isso dando evidência, sendo fiel a Jesus. Mas voltando ali para o texto, eu quero destacar alguns pontos que têm impactado na comunhão de muitas pessoas, que têm impactado nos relacionamentos de muitas pessoas. Quais são esses pontos? São os mitos e rótulos impostos pela sociedade e que você tem carregado contigo. De repente desde a infância, de repente agora recente. E a minha pergunta: quais os rótulos precisam ser quebrados na sua vida? Quais as correntes que precisam ser destravadas na sua vida, que têm impedido você de crescer? Quais os mitos que você tem acreditado? Infelizmente, muitas pessoas hoje têm acreditado em muitas coisas que não estão na palavra de Deus.
Tem muitas pessoas que têm corrido atrás do vento. Tem muitas pessoas que ainda andam escravos do passado. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não consigo ser sacerdote do meu lar porque eu adulterei. Puxa, eu não vou conseguir servir na igreja porque eu sou divorciado. Divorciada. Não, eu não vou. E eu começo a colocar um monte de desculpas. E eu acredito nesses mitos. Esses mitos travam o meu processo de crescimento. Eu nunca vou conseguir prosperar, porque meus pais nunca prosperaram. Meu pai sempre trabalhou com dívida, sempre foi endividado e eu não vou conseguir. São mitos que de repente vêm na tua mente e que paralisam e que travam a sua vida. Então o que eu quero hoje levar você é uma reflexão. Quais são os mitos, quais são os rótulos que você tem carregado e que você precisa abandonar. E nós vamos olhar para essa mulher e vamos ver que ela carregava um rótulo. E as pessoas olhavam para ela e já carimbavam um rótulo nela. E o primeiro desafio que eu coloco aqui, primeiro, você não é o seu pecado. Rejeite os rótulos. Veja ali no versículo 37, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe o frasco de alabastro de perfume e colocou atrás de Jesus, aos pés de Jesus. No versículo 39, ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia que ele está tocando no que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Qual que era o rótulo dessa mulher? Era o seu pecado. Ela já estava restaurada. Se ela está buscando a Jesus, o que Jesus fez ali foi consolidar algo que já estava no coração dela. Já havia arrependimento. Aquele choro era o choro de arrependimento. A retribuição, o estar ungindo os pés de Jesus com perfume, era um ato de arrependimento. Mas só que ainda estava rotulada. Como se ela não tivesse mais a chance de recomeçar, a chance de viver uma nova vida. Essa mulher, ela tinha um nome. Ela tinha um nome, mas já havia sido rotulada como uma pecadora. Você tem sido reconhecido pelos seus erros do passado? Você é reconhecido por, olha ali aquele adúltero, olha ali aquele irresponsável, olha aquele ali que abandonou o filho, olha aquele ali que bateu. Qual o rótulo que de repente você tem carregado? Qual o rótulo? Você, olha ali aquela jovem que fez um aborto. Qual o rótulo você tem carregado? Qual o rótulo você que está aqui conosco, no YouTube, no Facebook, você tem carregado? O que você precisa rejeitar hoje, quebrar esse rótulo hoje? Essa mulher, ela tinha um rótulo de pecadora. Mas acontece que esse rótulo não cabia mais a ela. Porque ela estava ali, agora como uma pessoa restaurada. O que acontece com muitas pessoas que emprestam a boca para Satanás e começam a jogar mentiras ao vento? Por que mentiras? Porque os rótulos nem sempre são verdades. Existe uma história de restauração na vida de muitas pessoas que ainda continuam rotuladas. A vida é dinâmica e esses rótulos têm um potencial de paralisar a sua vida. Certo? Você não precisa aceitar os adjetivos negativos para a sua vida. Você não precisa aceitar os adjetivos dizendo assim, lá vai o Edemilson, o pornográfico. Não, eu não aceito esse adjetivo. Porque eu já fui restaurado. Agora vai o Edemilson, que tem honrado a esposa, que tem vivido uma vida reta, pelo menos procurado. Nós não somos perfeitos, mas temos buscado santidade, porque na verdade, queridos, a nossa visão, e nesse lado da vida, nós precisamos a todo momento buscar santidade para o resto da vida. Se você não entende essa necessidade de buscar santidade para o resto da vida, você vai continuar carregando os rótulos, os adjetivos. Se essa mulher fosse dar ouvido às pessoas que estavam julgando ela ali, ela não tinha experimentado a restauração. Ela enfrentou aquele sistema social e ela foi restaurada. Eu vi uma história essa semana de um menino, uma psicóloga contando um caso, sem revelar os nomes, logicamente.
chegou um menino que era o terror. Um menino que era um terror. E ele chegou e ele já tinha sido expulso de 3 escolas. Nas festas de aniversário ninguém mais convidava a família, porque se o menino fosse, ele ia, subia na mesa, ele fazia arruaça, ele destruía com a festa. Era aquele menino terrível. E essa psicóloga, olhando aquele menino, falou assim, eu tenho que tentar ajudar de alguma forma. E ela se colocou à disposição para ajudar uma psicóloga cristã. E aí chamou os pais e Deus deu ali uma estratégia. E ela pegou um desenho do corpo humano e falou assim, imagina esse corpo humano com uma família de vocês. Quem é o pai aqui? Quem é a mãe? Quem é o irmão e quem é o outro irmão? E aí ela foi conversando com os pais. Aí os pais falaram assim, bom, a cabeça nós colocamos aqui que é o marido. A mãe aqui é o coração. O filho mais velho, ele é os órgãos aqui, porque ele é aquele que não dá trabalho, é uma bênção. E ele funciona tudo direitinho. E aí a psicóloga perguntou, e o filho mais novo? Esse aqui a gente não sabia onde colocar ele aqui. Ele é os pelinhos do corpo. Como? Pelinhos do corpo? Não serve para nada. Daí essa psicóloga, muito impactada, falou assim, primeiro, vocês vão consultar o que é o pelo do corpo. Qual a função do pelo do corpo? E passou uma orientação para aquele casal. Daí pegou e chamou o menino. O menino também, colocou o pai ali. A mãe é todos o esqueleto, porque ela é a base da família, a mãe. O mais velho, ele era ali um órgão ali do corpo, e você? Não, eu não sou nada, eu nem estou aqui. E aí ela com aquele coração, o que aconteceu? Aquele menino, ela foi descobrir, havia um problema muito sério, conjugal. E aquele menino, ele estava chamando a atenção para algo que estava acontecendo dentro da casa. E ela usou essa expressão, que o pelo do corpo ele arrepia quando tem algo ruim. E aquele menino estava chamando a atenção. Então eles estavam olhando o menino, já tinham rotulado o menino que não prestava para nada, e de repente eles eram os problemas, quem estava rotulando. E normalmente é assim. As pessoas têm muita facilidade, eles rotulam e vão colocando carimbo nas pessoas. Mas normalmente está ligado àquilo que eu estou vivendo. E ela falou assim que teve a alegria de ver aquele menino voltar a ser convidado para as festas. De encontrar os pais e os pais restaurarem a visão em relação ao filho. E dizer assim que agora nós temos um filho abençoado. Que ele está estudando, está tirando notas boas. Está indo nas festas e se comportando. Está sendo uma bênção. Os rótulos, eles acabam descartando algo que é essencial na nossa vida, que é o entendimento de que Jesus nos limpa de todo o pecado. João 1,7 diz lá assim, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Qual a acusação que Satanás está colocando na tua mente agora? Qual a acusação que Satanás está colocando, dizendo assim, você é isso? Eu quero te dizer que um coração arrependido gera perdão de pecados. Aquele sangue derramado na cruz, ele é suficiente para restaurar a sua vida de qualquer marca do seu passado, de qualquer peso que você esteja carregando, de qualquer pecado que você tenha cometido. Sabe por quê? Porque o sangue derramado na cruz foi resultado de um amor sacrificial. O único pecado sem perdão é você não aceitar esse sacrifício. Porque aí você não tem acesso à vida eterna. Então, uma vez perdoados, queridos, você pode tomar posse dessa nova liberdade em Cristo. 1 Coríntios 5,7 diz lá, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Se você tem deixado as pessoas chamarem você pelo seu pecado, está na hora de você mudar isso. Sabe esse negócio, eu sou um fracassado, você não é um fracassado, não é uma fracassada. Eu não sou digno de ser sacerdote do meu lar, você é digno sim.
Ah, eu não consigo, não sou digno de ministrar na igreja, porque você é digno sim. Você só precisa tomar posse dessa liberdade que foi dada por Cristo. O que precisamos é tomar posse dessa liberdade. Não aceite os rótulos. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Queridos, Satanás te conhece pelo nome, mas ele te chama pelo teu pecado. Mas Jesus conhece o teu pecado, mas ele te chama pelo teu nome. Então, se eu tenho um nome que Jesus olha para mim, me chama pelo nome e diz, vem aqui que eu quero restaurar a sua vida. Por que eu não tomo posse dessa restauração? Por que eu continuo caminhando com esse rótulo? Ó, lá vai aquele fracassado, lá vai. Pare com isso, porque quando você acredita nos rótulos que eles colocam em vocês estão simplesmente deixando que isso se torne uma realidade na sua vida. Se você aceita o rótulo de fracassado, você acha que você vai prosperar? A hora que você começa a prosperar, você se auto-sabota. Porque você tem um entendimento que você é aquilo mesmo. E eu preciso confirmar que esse rótulo está certo. Então, o primeiro desafio que eu olho, e essa mulher ela faz muito bem, você não é o seu pecado, rejeite os rótulos. Ela enfrentou aquela sociedade, rejeitou o rótulo de pecador, falou assim, agora eu vou viver um novo tempo, uma nova vida. Isso não quer dizer que ela não ia pecar, mas isso quer dizer que agora ela estava com uma vida transformada através do poder de Jesus. E eu digo assim, eu não posso usar essa desculpa que todo mundo peca para sair pecando. Eu preciso tomar posse de uma ordem de Jesus quando ele fala assim, vá e não peques mais. Eu preciso acreditar nisso, porque se eu não acreditar, com muita facilidade eu vou racionalizar o pecado. Eu posso até pecar por impulso, mas essa convicção no meu coração deve permanecer. Eu posso viver sem pecado. Eu hoje, antes de vir para cá, eu estava aqui embaixo aqui, e eu falando com Deus, eu falei, Deus, eu peço perdão. Qual o pecado que eu preciso perdoar? Mostra que eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu quero subir para levar a palavra do Senhor sem pecado, com os meus pecados perdoados. Certo? E eu orei. E agora, beleza, eu estou perdoado. E eu quero sair daqui e não pecar mais. Imagine eu chegar na glória sem pecar mais. E de repente hoje foi o último dia que eu pequei, com o meu pensamento ou alguma coisa. Uau! Eu tenho que caminhar com essa convicção, porque se isso não é uma verdade para mim, por que Jesus deu aquela palavra então? Se não fosse possível, por que Jesus deu a palavra? Nem todo mundo vai conseguir, eu não sei se eu vou conseguir, mas uma coisa eu sei, que eu vou continuar tentando, e a todo momento vou renovar no meu coração a intenção de ser santo como Deus é santo, a intenção de viver uma santidade, como Deus espera que viva a santidade. Então nós precisamos caminhar com essa convicção, rejeite os pecados, os rótulos de pecados que as pessoas te chamam ou que você tem acreditado. Sabe, mas um segundo destaque, não deixe que os mitos da sociedade interfiram nos seus relacionamentos com Deus. Sabe, aquela mulher ali, a sociedade achava que aquela mulher, porque ela era prostituta, porque ela tinha uma vida desregrada, ela não tinha condições de sentar à mesa com os mestres da lei, com aqueles fariseus, com aqueles religiosos. Aqui é só para elite. Aqui ninguém senta aqui. Sabe, será que isso faz sentido? Se essa mulher acreditasse nisso, Jesus foi convidado, porque ele estava ali, eles estavam recebendo um grande profeta, e de repente estava ali na mesa, um grande banquete, mas aquela mulher, ela não olhou para aqueles mitos da sociedade, porque esses mitos não vão impedir de eu entrar e me aproximar do mestre. Eu quero sim, possivelmente ela tinha visto Jesus pregar, ela já tinha sido ministrada pela palavra de Jesus, possivelmente ela viu Jesus fazendo cura, e ela pega e vai. Sabe aquele negócio? O que os outros falam a meu respeito, não é problema meu, é problema deles. Tem tanta gente que fica preocupada com o que os outros vão falar de mim. Será? E se vão achar isso, vão achar aquilo? Não estou preocupado não, gente.
Porque os outros falam a meu respeito, não é problema meu. Eu preciso estar com a minha consciência, com o meu coração tranquilo, que eu estou caminhando na direção certa, dirigido pelo Espírito Santo. Certo? E aí Jesus ali, no versículo 24, em seguida Jesus virou para aquela mulher e disse: Simão, vê essa mulher. Entrei na sua casa e ele começa a relatar: você não me deu um beijo, você não lavou os meus pés, ou não trouxe água, você não ungiu minha cabeça, mas ela fez o que fez. Certo? Ela derramou perfume nos meus pés, ela beijou os meus pés, ela lavou meus pés com lágrimas. Queridos, culturalmente, essa mulher era a escória da sociedade. Sabe, uma pecadora, mas Deus, Jesus vem ali e quebra esse rótulo. E quebra esse mito. E aqueles homens que estavam ali, eles ficaram espantados, por quê? Jesus não podia fazer isso. E Jesus quebrou vários mitos da sociedade. Quando ele recebe aquela mulher samaritana no poço, e ele dá água, e ele pede água ali para aquela mulher, ele estava quebrando um mito social. Quais são os mitos sociais que você tem acreditado? Nós olhando ali para essa mulher, ela já havia se arrependido, já havia intenção do recomeço. Mas o que é mais fácil? Dar água para lavar os pés do convidado ou lavar os pés com lágrimas? O que é mais fácil? Saudar um convidado com um beijo ou beijar o tempo todo os pés? O que é mais fácil? Ungir a cabeça com óleo ou derramar perfume aos pés do convidado? Nós olhamos aqui que essa mulher foi muito além. Ela não somente quebrou os mitos daquela sociedade, como ela foi além. A sociedade tem derramado muitas mentiras aí. Sabe aquelas mentiras? Casamento é isso mesmo. Se não der certo, separa, vai cada um para o seu lado. Mito, mentira. Casamento é plano de Deus, é uma aliança que nós fazemos para a vida toda. E nós honramos, sim, por amor, não por obrigação. Daí vem, todo adolescente é rebelde, todo adolescente é aborrecente. Mentira. Eu tenho adolescentes abençoados. Hoje a minha filha estava aqui tocando, aqui, teclado. Queridos, meu coração se enche de alegria. Certo? Por quê? Porque isso é mito. E se eu acreditar, eu já vou começar a tratar os adolescentes como acreditando que vai ter que passar por essa fase mesmo, então eu já vou começar. Já vou começar a colocar fogo. Quero ver se é verdade mesmo. Sabe? E a sociedade vai colocando vários valores. Sabe? Hoje o poliamor. Aí começa com poliamor. Eu preciso ser feliz. O que importa é ser feliz. E aí, se eu vou acreditando nesses mitos, eu vou pautando a minha vida em cima desses mitos e eu vou, o que é contrário à palavra de Deus. Eu quero te dizer o seguinte: a sociedade pode evoluir do jeito que ela quiser, ela pode vir do jeito que ela quiser, isso faz parte, porque o processo da vinda de Jesus ia passar por essas mazelas que nós estamos passando. Mas eu quero dizer uma coisa: o que está aqui nessa palavra não muda, ela é eterna, ela não é atualizada, ela não muda, ela é real. Então, pode vir um mito que for, a hora que eu coloco aqui, se está contrário aqui, é mito, cai por terra. Quais os mitos que você tem acreditado? A empresa não vai sobreviver para pagar os impostos, então eu vou sonegar. Mentira. O casamento é assim mesmo, mentira. Adultério é comum, né? Hoje em dia. A carne é fraca. Mentira. É possível um homem ser fiel, é possível uma mulher ser fiel. Sabe, então tem mentiras aí que se você for acreditar, você cai. Sabe, então, esse mundo está muito difícil. Eu estava vendo pessoas que não querem ter filhos porque o mundo está muito cruel. Queridos, vai perder a bênção. Vai perder a bênção porque filho é bênção do Senhor. Sabe, se eu começar a acreditar dos mitos da sociedade, naturalmente, eu estarei cada dia mais contaminado com mentiras. Hoje eu compartilhava um pouquinho, um exemplo que eu usei num discipulado com os meus filhos, num dos RDs lá. Assim, uma criança que hoje nasce no lar cristão, ela vem com HD zerado. Sabe o celular? Quando você compra um celular novo, ele vem só com os aplicativos normais ali. E aí, o que acontece? Eu vou baixando os aplicativos que eu vou usar. Então, eu não tenho um jogo ali, porque eu não jogo. Eu não jogo no celular, não sei jogar nem... Às vezes eu tento jogar FIFA lá com meu filho e levo pancada. Mas assim, vou baixando ali.
E a criança, quando ela nasce no lar cristão, ela vai com o HD zerado, e ela vai baixando downloads ali, de verdades eternas, princípios bíblicos, muito legal. Mas quem conhece a Jesus na vida adulta, já vem com um HD já, sabe aquele negócio que começa a dar uma mensagem? Já não tem mais espaço. Já está tudo lotado. E aí, o que acontece? Eu não consigo mais fazer download de nada. Não tem mais espaço, já deu já os 524 GB lá, não sei quantos. O que nós precisamos entender? Muito dessas mentiras que você tem na sua mente, está ocupando espaço na sua mente, são mitos da sociedade. Porque você veio na vida adulta e você tem uma história, você conheceu o mundo, você viu o lado cruel. Então, para que você consiga internalizar com novos HDs, novos aplicativos que gerem novas ações, então são novos valores, novos princípios que vai gerar novas ações. Você precisa tirar o lixo, você precisa jogar fora. Sabe aquilo lá, excluir aplicativo inútil. Isso aqui não edifica, então eu vou excluir. Isso daqui não traz crescimento nenhum, eu vou excluir. Isso aqui traz destruição, eu vou excluir. Então eu faço essa ilustração para dizer o seguinte: você pode até me chamar de careta, de casal de margarina, porque não sei o que, já me chamaram, eu e minha esposa já chamaram nós de casal de margarina. Só porque a gente não se pega no soco, na frente. Sabe, aí eu falo assim, não, é possível viver um casamento feliz. É possível viver um casamento que honre um ao outro. Nós temos 18 anos de casados, mas assim, querem me chamar? Não tem problema. Um dia chegaram assim, você parece casal de margarina. Parece que nunca tem crise. Está sempre tudo muito bem. Ué, eu não posso estar tudo muito bem. Como se isso fosse um pecado. Você tem que sofrer. Você tem que fazer a tua esposa sofrer. Você tem que fazer a tua família sofrer. Parece que isso virou regra nessa sociedade. E por isso que quando você decide se aproximar de Jesus e contrariar os mitos da sociedade, você vai incomodar. Então, não permita que os mitos da sociedade te impeçam de se aproximar de Deus e da evidência do poder de Deus. Não é porque, sabe, eu estou lá e de repente vem uma proposta para ganhar dinheiro de uma forma desonesta e eu digo não. Certo? Até arriscando perder um contrato, como já aconteceu. Não importa o que eles vão falar para mim. Olha que besta. Como alguém um dia... Fiz um trabalho jurídico, uma empresa, em um outro estado, e aí falou assim, ele precisava pagar os honorários, falei, deposita na conta, ele depositou na conta. Falei, eu preciso os dados de qual empresa que eu vou emitir a nota fiscal. Não é para emitir nota. Como não é para emitir nota? Não, eu estou pagando com caixa 2. Falei, não, você não entendeu. Eu não tenho a opção de não emitir nota. E aí ele falou assim, não. Mas você vai pagar imposto para quê? Já está na conta. Falei, não, você não está entendendo. Não, se eu soubesse que era para emitir, que você não ia emitir nota, eu tinha contratado outro advogado. Falei, então você deveria ter perguntado antes. Porque parece que o normal é trabalhar sem nota. Então, assim, tudo isso são mitos da sociedade que, sabe? Então, os mitos da sociedade que somente influenciarão a sua vida se você deixar. Mas se você deixar esses mitos influenciar, ela vai influenciar na tua comunhão com Deus. Todos nós somos restaurados e temos direito a uma nova vida. Eu lembro de uma jovem que chegou na nossa igreja, e esses mitos da sociedade podem estar até dentro da igreja. Dentro da igreja. Às vezes o desconhecimento pode estar dentro da igreja. Eu lembro de uma jovem que chegou na nossa igreja, mas ela ficou desviada um bom tempo. Sabe por quê? Porque ela estava numa igreja onde um líder falou para ela, com 16 anos ela começou a namorar. Falou, você casa ou desocupa o moço. É o máximo 6 meses. E ela pegou, casou com 16 anos. 4 anos depois, veio o divórcio. E aí, quando ela se divorciou, esses mesmos líderes chegaram para ela, você perdeu sua salvação. Eles decretaram a perda de salvação dela, mesmo sem amparo bíblico. E aí, ela vai para o mundo. E ela conhece o marido no mundo. E ela, aí tem um filho. E ela encontra uma irmã da nossa igreja num salão. E essa irmã convida ela para ir para um pequeno grupo. E foi muito interessante que ela vem para um pequeno grupo, eu conheço ela e eu trago ela para a gente ter uma conversa.
Veio ela e o marido e o filhinho ficou em casa. E aí eu conversando com ela, ela me conta essa história. Falou, pastor, eu estou longe da igreja porque eu já perdi a salvação mesmo. Se eu vou para o inferno mesmo, eu abro a palavra de Deus e eu mostro o que é salvação. Essa mulher começa a chorar copiosamente. E a palavra dela foi, pastor, hoje eu fui liberta. Certo? Os mitos da sociedade têm poder para destruir vida de pessoas. Se você tem caminhado, carregando contigo alguma mentira dessa sociedade, você precisa abandonar. E para fechar, queridos, seu destino e futuro é definido por Deus, tá? Não é ninguém, não é mito, não é rótulo que vai definir o seu futuro. Veja ali no versículo 48, então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Uau, ela era chamada de pecadora, aí Jesus vem e afirma lá na frente de todo mundo, seus pecados estão perdoados, acabou. Certo? O meu futuro não é aquilo que a sociedade estava dizendo que eu era, mas aquilo que Deus diz que eu sou. Eu agora sou, sim, perdoada dos meus pecados. E aí Jesus ele continua, os outros convidados começaram a perguntar, mas quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Jesus claramente verbaliza um novo destino e futuro para aquela mulher. Ele perdoou os pecados, reafirmou a fé, direcionou sua nova vida. Queridos, não é o patrão que vai definir teu futuro, não são seus pais, não é os amigos da onça, não, é o próprio Deus que define o nosso futuro. Quando nós acreditamos nas mentiras e nós caminhamos em cima das mentiras, nós perdemos a oportunidade de ter o futuro conduzido, dirigido e direcionado por Deus. Sabe, muitas pessoas têm deixado rótulos roubar os sonhos. Romper os rótulos são essenciais para que você desenvolva todo o seu potencial. Quem tem direcionado a sua caminhada e seu destino? Se você anda caminhando com os rótulos fundamentados em mentiras, certamente você está comprometendo o seu futuro e o seu destino. Eu estava vendo uma live essa semana, estava o Zé Roberto. O Zé Roberto é um crente, foi jogador de futebol. Jogou no Palmeiras, espero que o Palmeiras esteja perdendo do Flamengo, está jogando agora. Não sei como é que está o jogo. Mas o Zé Roberto é um homem de Deus, embora seja palmeirense. Mas ele estava ali contando que ele nasceu numa família muito pobre, ele não tinha condições. E as pessoas apelidaram ele de menino mijão. E aí, ó, lá vem menino mijão, e não sei o quê. E os meninos chegavam lá com tênis novo, com chuteiras novas, e ele com um tênisinho rasgado, furado. E aí a mãe dele trabalhava, ralava pra caramba. Aí terminava ali, a mãe dele sempre levava no treino. E a mãe dele sacrificava para que ele fosse treinar. E aí ele foi um grande jogador. Ele jogou na Alemanha, ele jogou em grandes clubes. E hoje ele é um homem bem sucedido. E hoje ele tem pregado o evangelho através do esporte. E aí diz que ele perguntou para a mãe dele, mãe, por que você não desistiu de mim? Por que você insistiu em me levar para os treinos? A mãe dele falou assim, sabe filho, quando eu ia nos treinos, só os pais levavam os meninos. E eu ficava lá no cantinho sozinha. Só que eu estava ali sozinha e eu via aqueles pais falando, esse neguinho camisa 11 joga muito. Esse neguinho camisa 11 joga muito. E eu vi eles falando aquilo. E não importa que o pessoal do bairro falava e chamava você de menino mijão. Mas aqueles pais estavam dizendo que você jogava muito. E por isso que eu insisti. E eu não desisti de viabilizar que você fosse um homem segundo o coração de Deus e que cumprisse os seus sonhos. Sabe, e ele falando que a mãe fazia isso e ele muitas vezes foi buscar o pai dele no bar. Chegava lá, o pai dele já estava meio bêbado. E ele não queria entrar e o pai dele chamava ele para dentro do bar e falava assim, esse aqui vai ser um grande jogador de futebol. E ele falou assim, mesmo bêbado, meu pai profetizava sobre a minha vida e eu saía, falava assim, eu vou acreditar. Porque existe algo que Deus quer fazer na minha vida.
E ele não deixou que os rótulos influenciassem o seu futuro. Tão somente ele acreditou que Deus poderia mudar o futuro dele, independente de onde ele estava. Muitas vezes nós temos dois extremos: quem espera somente o agir de Deus e fica na inércia total. E o futuro está nas mãos de Deus. E eu não faço nada para que Deus cumpra o propósito dele na minha vida. E tem o outro extremo daqueles que deixam Deus de lado e falam assim: eu dou conta. Autossuficiência. Queridos, nós precisamos entender que independente do que a sociedade fala, quem define o nosso futuro é o Senhor. Filipenses 1,6 diz lá: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra que Deus começou em sua vida, ela vai ser completada. Não deixe as pessoas definir o seu futuro, as suas conquistas, os seus sonhos. E para finalizar, Salmo 32:8 diz lá: eu o instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como cavalos ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedece. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor os protege. Deus nos afirma que vai nos instruir, ensinar no caminho, que nós não devemos ser como burros ou cavalos controlados de um lado para outro. Nós somos, lá em Romanos 8,14, todos que somos guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Nós precisamos sim tomar posse da nossa verdadeira identidade. Quais os rótulos que você precisa abandonar hoje? Quais as marcas que você precisa deixar hoje? Quais os mitos da sociedade que você precisa deixar hoje? Para viver o extraordinário de Deus na sua vida, para viver o novo de Deus na sua história. José foi rotulado: lá vem o sonhador. Mas Deus colocou ele como o segundo homem mais importante de todo o Egito, a maior potência na época. O que Deus quer fazer com você? Aonde Deus quer te levar? Aonde Deus quer te colocar? Tudo que você precisa para chegar aonde você pensou agora já está em você. Você só precisa deixar essa semente germinar, rejeitando e quebrando os rótulos e os mitos que têm impedido você de crescer. Você pode fechar seus olhos. O grande desafio que nós temos como discípulos de Jesus é tomar posse das promessas do Senhor. Muitas pessoas acham que estão perdendo muito ao seguir a Cristo. Estão perdendo muito as coisas do mundo. Mas eu vou deixar de viver essa vida boêmia. Eu vou deixar de beber minhas bebidas preferidas com álcool. Eu vou deixar. E o que Deus está dizendo é: você não sabe o que eu tenho preparado para você. Tenho preparado para você algo muito maior do que essas migalhas que têm alimentado você desse mundo. O que Deus tem preparado para nós é muito maior do que as migalhas que esse mundo pode oferecer. Você pega o máximo que esse mundo pode oferecer, ela não passa de migalhas. Eu quero o grande banquete. Eu quero o grande banquete. Por isso que eu não admito que a sociedade nem ninguém coloque qualquer rótulo na minha vida, porque a minha vida está pautada unicamente na palavra do Senhor, quem Deus diz que eu sou. Você está aqui nessa noite, eu quero desafiar você. Se você nunca tomou uma decisão ao lado do Senhor, nós vimos aqui o testemunho do Fabiano, e de repente você está sendo rotulado porque você acha que vai ser muito difícil uma mudança de vida. Eu quero desafiar você a fazer uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu quero entregar, quero reconhecer os meus pecados, pedir perdão ao Senhor, entregar minha vida ao Senhor. Eu quero viver um novo tempo com o Senhor, eu quero viver uma nova história com o Senhor. Eu quero tirar esse rótulo de alguém, sabe, porque muitas vezes o crente foi rotulado como alguém fanático. Pode me chamar de fanático? Não tem problema não, eu sou filho amado de Jesus, eu vivo uma vida plena com o Senhor.
E é isso que eu espero que você também decida viver nessa noite. Se você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, eu queria desafiar você a fazer essa oração. Peço perdão dos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Você fez essa oração? Enquanto a igreja está orando, você pode levantar uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Levante uma de suas mãos. Graças a Deus. Pode baixar. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Já vi a minha esquerda aqui. Pode baixar. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Tem algum rótulo que você precisa abandonar? Tem alguma coisa que você precisa colocar diante do Senhor hoje? Eu queria desafiar você a se colocar de joelhos onde você está. Se você tem algo que você precisa, dizendo hoje eu quero entregar isso diante do Senhor. Enquanto nós vamos cantar uma estrofe dessa música, eu quero que você ore, declarando: Jesus, eu entrego esse rótulo, eu quebro isso hoje em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos uma estrofe, deixa Deus ministrar o teu coração. Fale com Deus onde você está. Meu Salvador, meu grande amor, criação tua sou. Vida nova me apresentou, vivo sou. Meu Salvador, meu grande amor, criação tua sou. Me apresentou, vivo sou, vivo sou. A minha história transformou, minha alma transformou, vivo meu coração ficou, vivo na graça do teu amor. Na graça do teu amor, vivo na graça do teu amor. Vamos orar. Feche seus olhos. Você que está de joelhos aí, declare: Senhor Jesus, nessa noite eu deixo aqui todas essas mentiras que estavam em minha mente, todos esses rótulos, todos esses mitos. Eu saí de hoje aqui com uma nova identidade, uma identidade como filho, filha amada do Senhor. Eu saio daqui hoje livre dessa pressão social, livre daquilo que as pessoas querem que eu faça. Deus, eu sei que o Senhor me chama pelo nome. Satanás, conhecendo o meu nome, quer me chamar pelo meu pecado, mas ele está derrotado em nome de Jesus. O Senhor que conhece os meus pecados, e hoje eu estou entregando diante do Senhor e está sendo perdoado pelo Senhor. Eu sei que o Senhor me chama pelo nome. Declare isso ao Senhor. Deus amado, muito obrigado por essas vidas que nessa noite entregaram a vida ao Senhor. Essas vidas que hoje de joelhos estão dizendo: eu tiro esses rótulos. Pessoas que já caminham com o Senhor, mas que hoje identificaram rótulos e mitos que têm paralisado a sua vida, o seu futuro, o seu sucesso, a sua prosperidade. Deus, em nome de Jesus, hoje está caindo por terra. Esses mitos e esses rótulos estão sendo quebrados. Louvado seja o nome do Senhor. Confirma no coração de cada um, de cada irmão, cada irmã que está aqui de joelhos,
que eles possam sair daqui hoje com essa nova identidade no Senhor. Deus, em nome de Jesus, confirma no coração desses irmãos e irmãs que levantaram a mão entregando a vida ao Senhor, que o Senhor realmente confirme no coração deles, e que possamos ver um agir do Senhor, um novo tempo no Senhor. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.